Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre algumas questões que eu andei pensando, principalmente após a eliminação do Fortaleza na Copa Sul-Americana para o Corinthians. Hoje tem jogo do Lion, Fortaleza joga contra o Cuiabá na Arena Castelão, mas hoje também começa a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Em outras palavras, começa também a reta final da temporada. O Brasileiro é a última competição que o Fortaleza tem para finalizar nesse ano de 2024. E olha que o Brasileirão já está mais do que garantido para a próxima temporada há bastante tempo. Já faz tempo que o Fortaleza garantiu a sua vaga e a gente vai para o 7º ano seguido de Série A. Acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria ver o Fortaleza 7 anos seguidos na Série A. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o que vale para o Fortaleza essa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, essa reta final de temporada. Eu sei que está todo mundo chateado, ou pelo menos grande parte da torcida ainda está bem chateada com o que aconteceu na última terça-feira. Uma eliminação dura, sim, uma eliminação muito cruel na Sul-Americana, da maneira que foi, os 5-0 no agregado, realmente doem bastante no sentimento do torcedor. Eu entendo também que a perca do Hexa tenha sido bastante dolorosa, a eliminação na Copa do Brasil, e teve ali um consolo, né, que foi o título da Copa do Nordeste, um tricampeonato inédito, Fortaleza retomando a hegemonia do campeonato regional, vai disputar um tetra no ano que vem para se igualar à Vitória e também à Bahia, se Deus quiser. Mas ainda assim eu te convido a pensar junto comigo o que está em jogo nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, nessa reta final de temporada. Eu quero muito bater nessa tecla. Por isso eu queria que vocês compartilhassem o link desse vídeo ao máximo de torcedores do Fortaleza que você puder. Muita gente pode até não concordar com o que eu vou falar aqui para vocês agora, mas esse vídeo opinativo, ele costuma não render muito, então eu queria muito que vocês compartilhassem o link nos grupos de WhatsApp do Fortaleza. Faça o convite pra galera me dar uma chance pra ouvir o que eu tenho pra falar aqui pra vocês nesse vídeo. Porque é o seguinte, galera, eu entendo que seja natural devido a essas frustrações do torcedor, principalmente a mais recente na Sul-Americana, que alguns tenham enrolado a bandeira, alguns tenham ficado um pouco cabisbaixos pra essa reta final de temporada. Mas eu queria te lembrar que ainda tem algumas coisas muito importantes em jogo. Essa reta final, hoje começa o fim, né? Hoje a gente pode dizer que é o início do fim. Mas o fim, a gente não sabe como que vai ser. O fim a gente só vai saber na 38ª rodada. O Fortaleza, hoje, é o terceiro colocado, tem 52 pontos. Se vencer o Cuiabá, vai a 55, encosta no Palmeiras, encosta no Botafogo. E eu vou já falar dessas duas equipes que jogaram ontem, um empatou, o outro ganhou. E o Fortaleza pode encostar nos dois primeiros, caso ganhe do Cuiabá. Mais do que isso, Fortaleza pode chegar a 55 pontos e ficar a 9, 3 vitórias da meta que o Marcelo Paes e a diretoria colocaram como o mínimo para que o Fortaleza já garanta vaga na fase de grupos da Libertadores. E eu queria muito que o torcedor não diminuísse esse feito, vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque a sensação que passa, por mais que pareça um pouco contraditório o que eu vou falar agora, já que no dia a dia, nas lives, a gente sempre tem uma certa cobrança, entre aspas, né? Bote aspas nisso, tá? De que conforme os anos vão passando, o Fortaleza vai permanecendo na Série A, disputando competições internacionais e tudo mais, é natural que o torcedor ele vá mudando a sua mentalidade também, ele vai querendo cada vez mais, vai querendo que o clube atinja patamares cada vez maiores do que o que ele faz hoje, né, do que o que ele atinge hoje. Então é natural que quando a temporada do ano que vem começar, o torcedor não queira ir pro Brasileirão só pensando em escapar do rebaixamento, só pensando em atingir os 45 pontos. É natural, acho que isso é uma questão natural, tá? Perdão. Dito isto, vaga em fase de grupos da Libertadores não pode ser normalizada assim tão rápido. O Fortaleza, quando garantiu essa vaga em 2021, eu lembro, da grandíssima festa que o torcedor fez quando o jogo terminou, o gol do De Pietri, Fortaleza classificado para Libertadores, ainda nem tinha garantido a vaga na fase de grupos, dependia de um jogo não lembro agora quem era o jogo, mas o Fortaleza estava num hotel em viagem para um outro jogo, e os jogadores ficaram sabendo lá que tinham garantido a vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí foi uma grande festa, né? Mas vaga na Libertadores a gente já tinha. Só que
A gente também já teve uma vaga para pré-Libertadores e nem por isso conseguimos chegar na fase de grupos, né? Caímos na terceira fase e o resto é história, chegando na final da Sul-Americana como consequência. Eu queria só pedir uma coisa, galera, que o torcedor tentasse se animar e buscasse viver essa reta final de temporada, essa reta final de Brasileirão, como se fosse o último jogo do Fortaleza. Nós ainda temos 5 jogos em casa nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje o Cuiabá, daqui a pouco vem o Atlético Mineiro e já tem uma certa polemiquinha devido a uma mudança de data para beneficiar o Galo devido ao seu jogo pela semifinal da Libertadores. Aí vem o Flamengo, que já dividem boa parte do estádio para o setor visitante. Vem também o Vasco, que a gente está engasgado na Copa do Brasil. E por fim o Internacional, que cresceu muito nessa reta final de temporada. Então eu queria pedir que o torcedor se animasse, sabe? Buscasse se empolgar da maneira que fosse. Porque, poxa, vaga na Libertadores não pode ser naturalizada assim normalmente. Eu acho que o que torna uma coisa natural é a constância. É o Fortaleza tá todo ano lá disputando essa vaga. E a gente sabe que, querendo ou não, não é assim tão simples. Não é assim tão fácil. Não é todo ano que o Fortaleza tá no G4. Então, eu queria fazer esse pedido de coração, galera. Sabe, que a gente buscasse se animar. Hoje é um dia repleto de Fortaleza. Tem Tritões pela manhã, tem a final da Copa do Brasil de futsal 1h da tarde, depois tem um jogo contra o Cuiabá às 4 da tarde. Mas eu queria que esse vídeo fosse atemporal. Eu queria que as pessoas, os torcedores, assistissem esse vídeo depois também que passassem esses eventos, sabe? Porque a galera precisa se animar de alguma forma. Eu tenho notado que o torcedor tem ficado muito mais cabisbaixo do que deveria. A gente não pode deixar, galera, o Fortaleza acontecer o que aconteceu ano passado, quando perdeu a final da Sula, e aí foram 10 jogos sem ganhar, 6 derrotas, 4 empates. Se não fosse o Caleb, a gente não tinha conseguido se reerguer e conquistar 3 vitórias seguidas na reta final e terminado em 10º. Então, vamos zelar por essa reta final de temporada, sabe? É juntos pela Libertadores. Se o título vai vir ou não, aí são outros 500. A gente tem que pensar na vaga para a fase de grupos da Libertadores. 64 pontos é a pontuação que o Marcelo Paes disse. Nós temos 52, está muito perto. Ganhou hoje, cai de 12 para 9. O que vier depois é lucro. O importante é conseguir essa vaga, que tem que ser muito celebrada pela campanha espetacular do Fortaleza no Brasileirão. Aqui eu não estou deixando de lado as eliminações, os fracassos que aconteceram na temporada, não. A gente tem que lembrar disso, porque serve de aprendizado para a próxima temporada. Mas eu queria muito que a gente se apegasse a essa batalha pela vaga na fase de grupos da Libertadores. 27 mil confirmados para o jogo de hoje. Eu entendo, é normal, pode ser que dê um pouco mais, pode ser que dê um pouco menos, mas o Vojvoda falou na coletiva pós-jogo contra o Bahia que entende o torcedor não ir de maneira massiva ao Castelão, não lotar, por estar chateado por uma eliminação. Assim como aconteceu contra o Bahia, tinha 24 mil, e o Vojvoda falou na coletiva, ó, eu entendo que o torcedor não vê porque tá chateado, mas valorize também os que vieram, é muito importante ter o torcedor conosco. 5 partidas, galera, que a gente consiga lotar essas 5. Hoje talvez não dê, mas tentemos contra Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Internacional. É importantíssimo, sabe? Vamos chegar junto. Vamos tentar deixar um pouco de lado essa frustração das coisas ruins que aconteceram na temporada. Vamos juntos por essa Libertadores. É um grande feito ter o Fortaleza de novo no Libertadores, principalmente numa fase de grupos, sabe? Ontem o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro, o primeiro pênalti nem pênalti foi, o Botafogo empatou com o Grêmio e o juiz deu 5, 7, 8, 10 minutos de acréscimo. Parecia que o jogo só ia acabar quando o Botafogo fizesse o gol, o Botafogo não fez. Então vocês sabem que existe uma operação de que não querem que o Fortaleza seja campeão, não querem que o Fortaleza incomode Palmeiras e Botafogo, isso é um fato, tá? Mas isso a gente tem que deixar de lado, tem que focar no nosso. Se a gente fechar junto com o elenco, se a gente fechar junto com o trabalho da diretoria, se a gente fechar junto com o que esse elenco tem entregue pra gente nesse brasileiro, vamos obter um sucesso e não vamos nos frustrar. Então, esse vídeo tá sem corte, eu não vou editar nada, ele vai assim mesmo pro ar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de torcedores que você puder. Vamos juntos por essa vaga. Vamos encher o Castelão hoje contra o Cuiabá, contra o Galo, contra o Flamengo, contra o Inter e apoiar nos jogos fora. Junte-se com os amigos, barzinhos, chame pra sua casa para ver os jogos. Vamos juntos fazer essa corrente positiva porque é muito importante, tá? Precisamos e juntos somos Fortaleza. Vamos juntos por essa vaga na Libertadores. Se motive, se anime e vamos juntos contra tudo e contra todos, porque somos Fortaleza e podemos cada vez mais. Posso contar com você? Comenta aqui abaixo e compartilha bem muito esse vídeo. Nos vemos daqui a pouco no Castelão.